today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos resolver alguns exercícios aqui agora a respeito de propagação de calor. É uma continuação da nossa aula a respeito de propagação de calor e calorimetria. Quero fazer com vocês aqui nessa primeira videoaula 5 exercícios que estão relacionados ao processo de propagação de calor. Quais são os processos de propagação de calor? Propagação de calor por condução, por convecção e radiação. Eu quero dar uma ênfase maior à propagação de calor por condução, porque é o único processo de propagação de calor no qual eu tenho uma equação matemática, tá? No qual eu levo em consideração a lei de Fourier. Tá? O que é a lei de Fourier? A lei de Fourier é uma equação matemática que serve para determinar o fluxo de calor de um ponto para outro de uma barra, por exemplo, na qual está sendo transmitido calor por condução. Se você não lembra o que são esses 3 processos de propagação de calor por condução, convecção e radiação, clica no vídeo sugerido, aqui em cima, aqui nesse vídeo, para você ter acesso a essa videoaula sobre propagação de calor. Então vamos parar de enrolação e vamos partir para o primeiro exercício. O primeiro exercício fala o seguinte: as constantes termodinâmicas da madeira são muito variáveis e dependem de inúmeros fatores. No caso da condutividade térmica K, um valor aceitável é de 0,15 watts por metro grau Celsius, para madeiras com cerca de 12% de umidade. Uma porta dessa madeira de espessura 3 vezes 10 a menos 2 metros e área de 2 metros quadrados separa dois ambientes a temperaturas de 20 e 30 graus Celsius. Qual o intervalo de tempo necessário para que 300 joules de calor atravessem essa porta de um ambiente para outro? Supondo que durante a transferência de calor, as temperaturas dos ambientes não se alterem. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de resolver esse exercício é coletar os dados do problema. Então vamos lá, o exercício ele me deu o valor de K, que é o valor da constante de condutividade. Ele falou que o K vale 0,15 watts por metro grau Celsius. Ele falou que a espessura da porta que está separando os dois ambientes é de 3 vezes 10 a menos 2 metros. Ele me falou que a área é de 2 metros quadrados. E ele me falou que a variação de temperatura, ou seja, que separa os dois ambientes, é de 20 a 30 graus Celsius. Então isso me dá uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, certo? E ele pediu para eu poder determinar, para a gente poder determinar o intervalo de tempo que vai gastar para ele transmitir, transmitir através da porta 300 joules de calor. Então, para a gente poder resolver esse exercício, para eu poder calcular o quanto de calor, quanto tempo vai gastar para transmitir 300 joules de calor, eu vou ter que usar a lei de Fourier. E a lei de Fourier ela me dá duas equações para determinar esse fluxo de calor. Eu posso determinar esse fluxo de calor pela expressão φ é igual a Q sobre ΔT, né? Ou seja, essa equação ela me mostra a potência de transmissão de calor durante quanto tempo eu vou gastar para transmitir uma determinada quantidade de calor. Ou eu posso calcular esse φ, que é esse fluxo de calor, pela expressão K vezes A vezes Δθ sobre o E, que é a espessura. K é a condutividade, a área da porta, a variação de temperatura e a espessura da porta. Então, ou seja, o fluxo de calor, o φ, ele é igual a Q sobre ΔT, ou pode ser igual a K vezes A vezes Δθ sobre E. Então, para a gente resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas equações, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dizer o seguinte, que Q sobre ΔT é igual a K vezes A vezes Δθ sobre E. Quanto que vale o Q? O Q vale 300 joules, que eu vou colocar aqui em notação científica. 3 vezes 10 ao quadrado, sobre ΔT, que é o que a gente vai determinar. Certo? ΔT. Isso aqui vai ser igual ao K, que vale 0,15,
vezes a área da porta, que é 2, vezes a variação de temperatura, que é 10, sobre 3 vezes 10 a menos 2. Então, vou resolver esse lado de cá primeiro. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 10 ao quadrado sobre ΔT. Isso aqui é igual 0,15 vezes 2 dá 0,3 vezes 10 dá 3. Então, vai ficar 3 sobre 3 vezes 10 a menos 2. Multiplica cruzado. Então, o que vai ficar? 3 ΔT é igual a 3 vezes 3 dá 9. Conserva a base, somos expoentes. 2 mais menos 2 dá 0. Ou seja, ΔT vai ser igual, todo número elevado a 0 é igual a 1, então é 9 dividido por 3. Então, ΔT vai ser igual a quanto? 3 segundos. Ou seja, o intervalo de tempo necessário para transmitir 300 joules de calor, levando em consideração esses fatores, é de 3 segundos. Belezinha? Pessoal, nosso segundo exercício é uma questão de marcar, tá? Bem simples, está relacionado ao conceito de calor e ao conceito de temperatura. Ele fala o seguinte, é uma questão do Cefet, tá? De Minas. No senso comum, as grandezas físicas calor e temperatura são geralmente interpretadas de forma equivocada. Diante disso, a linguagem científica está corretamente empregada em... Então, veja bem. Primeira coisa, vamos levar em consideração qual que é a definição de calor e qual que é a definição de temperatura. Temperatura, ela está associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. O que isso significa? Significa dizer que quanto maior for o grau de agitação das partículas, maior vai ser a temperatura de um corpo. Beleza? Então, ou seja, quando um corpo tem uma temperatura alta, significa dizer que esse corpo tem um alto grau de agitação das moléculas, das partículas que o compõem. Qual que é a definição de calor? Calor, ele está relacionado com a quantidade de energia que vai ser transmitida espontaneamente de um corpo para o outro. Em outras palavras, ou melhor definido, calor é uma energia térmica em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa é a definição de calor. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, que essa expressão, hoje estou sentindo muito calor, hoje está fazendo muito calor, não é uma expressão correta, certo? Primeiro porque nós não sentimos o calor. Calor é uma forma de energia, é uma modalidade de energia, nós não sentimos energia, beleza? Então, expressões do tipo, hoje o dia está fazendo muito calor, é uma expressão equivocada, é uma expressão errada, certo? Não faz calor. Hoje, o mais correto seria, hoje o grau de agitação das partículas que compõem o tempo, hoje a temperatura ambiente está muito elevada, essa seria a melhor expressão. Então, a letra A é uma expressão totalmente o quê? Incorreta, beleza? Quando eu olho, por exemplo, a letra B, o calor está fluindo do fogo para a panela. Sim, essa é uma expressão totalmente correta, beleza? O calor ele está passando do fogo, que é onde tem maior grau de agitação das partículas, onde a quantidade de calor é maior, para a panela, onde a quantidade de calor é menor. Então, ou seja, essa é a expressão correta. Então, essa é uma alternativa totalmente correta, uma alternativa verdadeira. Letra C, a temperatura está alta, por isso estou com muito calor. Não, você não está com calor. Tá? A temperatura, o seu correto seria a temperatura está alta, logo o grau de agitação das partículas do meu corpo está mais elevado. Então essa é uma expressão incorreta. A letra D, o gelo está transmitindo temperatura para a água do copo. Não. Como o gelo ele tem uma temperatura normalmente a 0 graus Celsius, normalmente não, a temperatura do gelo é uma temperatura que está sempre a 0 graus Celsius ou menor, então o mais correto é que o gelo absorva calor da água. Então essa é uma alternativa incorreta, certo? Então qual que seria a alternativa correta? Seria a letra B, que leva em consideração a própria definição de calor, ou seja, o calor está passando espontaneamente do fogo para a panela, ou seja, há uma transmissão de calor. Então a alternativa correta só pode ser a letra B, beleza? Pessoal, vamos aqui então para uma terceira questão. Essa terceira questão também é uma questão mais conceitual, e ela está relacionada aos 3 processos de propagação de calor. Então essa é uma questão que ela leva em consideração
uma garrafa térmica. Então aqui eu coloquei um desenho de uma garrafa térmica para a gente entender melhor como que acontece, como que ela impede a transmissão de calor. Tá? Então toda garrafa térmica ela é composta basicamente de uma base isolante, né? Dentro da garrafa térmica você tem superfícies espelhadas, né? E entre essas superfícies espelhadas você tem uma região de vácuo e você tem uma tampa isolante. Cada parte dessa garrafa térmica, ela impede ou ela dificulta um tipo de propagação de calor, ou seja, ela impede que o calor, por exemplo, de um café quente que eu coloquei dentro da garrafa, se perca de uma maneira. Né? Então vamos ler a questão aqui. Ó. Sabe-se que a temperatura do café se mantém razoavelmente constante no interior de uma garrafa térmica perfeitamente vedada. Então, letra A. Qual é o principal fenômeno responsável por esse bom isolamento térmico? Então veja bem, qual que é a função da parte espelhada da garrafa? A parte espelhada da garrafa, né, que fica, é simplesmente um recipiente espelhado que fica dentro da garrafa térmica. A parte espelhada, essa superfície espelhada da garrafa, ela tem como função impedir que a propagação de calor dentro da garrafa, que o calor de dentro da garrafa se perca por irradiação térmica. Por que que vai acontecer? Se você pegar um determinado líquido e colocar ele aqui dentro dessa garrafa, tá aqui o líquido, esse líquido ele vai emitir calor por irradiação. Então o que que vai acontecer? Essa superfície espelhada, quando o raio de calor, quando o calor incidir nessa superfície espelhada, ele vai ser refletido, certo? E isso vai acontecendo o tempo inteiro. Então, ou seja, a superfície espelhada, ela tem como função impedir a perca de calor por irradiação. Então, nesse caso, o que que vai acontecer? Ele vai sendo refletido o tempo inteiro dentro da garrafa. O vácuo, qual que é a função do vácuo? É impedir a propagação de calor por convecção e por condução. Beleza? Porque para ocorrer condução e para ocorrer convecção, é necessário que eu tenha um meio material. Se eu não tenho meio material, se eu tenho vácuo, eu não tenho a propagação de calor por condução e nem por convecção. A mesma coisa acontece com a tampa isolante. Qual que é a função da tampa isolante? É impedir a propagação de calor por convecção. Então, ou seja, a superfície espelhada, ela mantém o calor preso dentro da garrafa por irradiação, ou seja, ela impede que o calor irradiado se perca para o ambiente, porque ele vai sendo refletido o tempo inteiro. O vácuo, ele impede a propagação de calor por condução e convecção, ou seja, ele dificulta o processo que o calor de dentro da garrafa se perca para o ambiente, justamente porque eu não tenho meio material, então, ou seja, ele dificulta a condução e a convecção. E a tampa isolante, o que ela faz? Ela impede a propagação de calor por convecção, ela impede que o ar quente aqui dentro se perca para o ambiente externo por convecção. Tá? Beleza? Agora a questão letra B. O que acontece com a temperatura do café se a garrafa térmica for agitada vigorosamente? O que vai acontecer? Se eu pegar essa garrafa e agitar a garrafa, sacudir a garrafa, literalmente, a temperatura do café vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque vai haver uma transferência de calor, ou seja, vai haver uma transformação de energia mecânica para energia térmica. Ou seja, a energia mecânica do movimento de agitação da garrafa vai ser transmitido para o café, provocando então o aumento da temperatura do café, ou seja, vai haver uma transformação de energia mecânica para energia térmica. Belezinha? Tá? Então essa é a nossa terceira questão. Pessoal, nosso quarto exercício é o outro exercício que está relacionado à lei de Fourier, ou seja, a propagação de calor por condução. É uma questão da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele fala o seguinte: em 2009 foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte peculiaridade: todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é sua condutividade térmica relativamente baixa, igual a 6 watts por metro grau Celsius. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do prédio. Certo? Então você tem aqui um gráfico da temperatura
em função da espessura da parede. Aí ele fala o seguinte, qual é o valor em watts por metro quadrado, tá? Bastante atenção nessa unidade aqui, watts por metro quadrado, do módulo do fluxo de calor por unidade de área que atravessa a parede. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos coletar os dados do problema, certo? Ele falou o seguinte, que a condutividade do sal é de 6 watts por metro grau Celsius, certo? E olhando o gráfico, ele falou o seguinte, que a variação de temperatura da parede, né, que está ocorrendo na parede, a temperatura varia de 20 para 60 graus Celsius. Então a gente tem uma variação de temperatura que é de 40 graus Celsius. E a espessura da parede varia de 15 para 25 centímetros, ou seja, você tem uma parede com uma espessura de 10 centímetros, que no sistema internacional, já colocando aqui, acompanhando a minha constante de condutividade, é de 0,1 metro. Beleza? E ele quer saber qual é o valor em watts por metro quadrado do fluxo de calor. Então, ou seja, ele quer saber, determinar qual que é o fluxo de calor em watts por metro quadrado. Lembrando que o fluxo é dado em watts e a área é dada em metro quadrado. Então, para a gente resolver esse exercício, eu vou usar a equação da lei de Fourier. Qual que é a equação? A equação é a seguinte, o fluxo de calor é igual a K vezes A vezes delta θ sobre E, certo? Eu não quero o fluxo em watts por metro quadrado, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A e vou passar ele dividindo. Então eu tenho fluxo sobre A é igual a K vezes delta θ sobre a minha espessura. Aí eu vou ter a minha resposta em quê? Em watts por metro quadrado, certo? Então vai ficar o fluxo pela área é igual, quanto que vale o K? Vale 6. Quanto que vale a variação de temperatura? Vale 40. Sobre a minha espessura, que é quanto? É de 0,1 metro. Então, o que vai ficar? Fluxo sobre a área, ele vai ser igual a 6 vezes 40. Quanto que é 6 vezes 40? Dá 240, dividido por 0,1. Então, o fluxo por área vai ser igual a quanto? 240 dividido por 0,1 dá 2.400 watts por metro quadrado. Então, essa é a nossa resposta da questão número 4. Belezinha? Pessoal, vamos para o nosso quinto e último exercício, então. Esse quinto e último exercício é um exercício bem bacana, tá? Ele fala o seguinte. 2 cilindros feitos de materiais A e B têm os mesmos comprimentos. Os respectivos diâmetros estão relacionados por dA igual a 2 dB. Quando se mantém a mesma diferença de temperatura entre suas extremidades, eles conduzem calor à mesma taxa. Qual a relação entre as condutividades térmicas dos materiais? Então é o seguinte, você tem 2 cilindros ali, certo? Então você tem 2 cilindros, um cilindro dA e um cilindro dB, um cilindro A e um cilindro B que possuem diâmetros dA e dB, onde dA equivale a 2 dB, certo? E ele te deu algumas informações muito importantes. Quais são essas informações? Falou que quando eu tenho a mesma temperatura, eles conduzem calor à mesma taxa. Entre outras palavras, o que ele te falou? Ele falou que o fluxo de calor no primeiro é igual ao fluxo de calor no segundo, certo? E ele te falou o seguinte, que dA, que o diâmetro do cilindro A, ele é igual a 2 vezes o diâmetro do cilindro B, beleza? Levando em consideração que eu tenho, por exemplo, que o cilindro, se você olhar ele de frente, você vai ter uma circunferência, né? Você vai ter aqui uma circunferência. Então aqui você tem o seu diâmetro do cilindro, beleza?
Então, o que você pode dizer é o seguinte, o diâmetro, ele equivale a quantos R? Um diâmetro, ele equivale a 2R, onde R é o raio do meu cilindro, do raio da minha circunferência aí. Então, você pode dizer que o R é igual ao quê? Ao diâmetro dividido por 2. Beleza? Certo? Então, vamos partir para a nossa resolução. Vamos resolver o nosso exercício aqui, então. Beleza? Vamos levar em consideração tudo que o exercício me falou. Então, ele falou o seguinte, que quando eu tiver a mesma temperatura entre as extremidades dos cilindros, eles vão conduzir calor à mesma taxa. Então, quer dizer que o fluxo de calor do cilindro A é igual ao fluxo de calor do cilindro B. Certo? E a gente sabe que o fluxo de calor, ele é calculado por qual expressão? Ele é calculado pela lei de Fourier. Então, ou seja, o que eu vou ter? Que o fluxo de calor no primeiro cilindro, ele é igual a K vezes a área do primeiro cilindro, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura, que é o comprimento do meu cilindro. Certo? Que é o tamanho do meu cilindro. Beleza ou não? Tá aqui mais ou menos o meu cilindro aqui, ó. Bonitinho. Certo? Então, ou seja, o fluxo ele vai passar desse ponto para esse segundo ponto. Então, eu tenho aqui a espessura, o comprimento do meu cilindro. A mesma coisa para o cilindro 2. Beleza? Que eu estou chamando de 2, mas é o cilindro B. Vai ser igual a K, que é a constante de condutividade dele, que é igual à área dele, vezes a variação de temperatura sobre o comprimento dele. Beleza? Como o fluxo de calor é igual, então eu posso dizer então que φ1 é igual a φ2, ou seja, K/A1 vezes a variação de temperatura sobre o comprimento dele é igual ao quê? A K/A2 vezes a variação de temperatura sobre o comprimento dele. Aí a gente tem algumas informações no exercício. O exercício falou o seguinte, que a variação de temperatura é a mesma. Se eu mantiver a mesma diferença de temperatura, os fluxos vão ser iguais. Então eu posso cortar essa variação de temperatura com essa variação de temperatura. O exercício falou que eles são feitos de mesmo material. Certo? Então o material é o mesmo. Então, e o comprimento também é o mesmo. Então o que eu posso fazer com esses comprimentos? Eu vou cortar esses comprimentos. Beleza? E ele quer saber no final do processo qual que é a relação entre essas constantes de condutividade do primeiro material com o segundo material. Então, ou seja, a minha equação que era K, A, delta θ sobre L, ela vai ficar o quê? K1 vezes A1, que é igual a K2 vezes A2. Beleza? O que é o A? O A é a área da circunferência. Como que eu faço para determinar a área da circunferência? A área da circunferência, a área de um círculo, ela é o quê? Π vezes R elevado ao quadrado. Então, vou substituir isso aqui. Então, vai ficar K1 vezes π R1 ao quadrado, o que é igual a K2 vezes R2 ao quadrado. Mas o que é o R? O R é o diâmetro dividido por 2, certo ou não? Isso aqui vezes π, tá? Vezes π. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu π com π, para facilitar. Então, o meu K1, então a equação vai ficar K1 vezes R1 ao quadrado é igual a K2 vezes R2 ao quadrado. Beleza? O R é o diâmetro dividido por 2. Então, K1 vezes o diâmetro 1, eu chamei de A. Então, vai ser dA sobre 2. Isso aqui tudo é o quê? Elevado ao quadrado. O que é igual a K2 vezes dB sobre 2 elevado ao quê? Ao quadrado. Beleza? Aí o exercício falou, ele falou que quanto que vale o dA? O dA vale 2 dB. Então, no lugar do dA, o que eu vou colocar? 2 dB. Então, vai ficar K1, que multiplica
2 dB sobre 2, isso aqui tudo elevado ao quadrado, o que é igual a K2, que multiplica dB ao quadrado, isso aqui tudo elevado ao quadrado. Beleza? Então, resolvendo aqui, a minha equação então vai ficar K1, que multiplica 2 dB ao quadrado, vai ficar o quê? 4 dB ao quadrado sobre 4. Isso aqui é igual a quanto? A K2, que multiplica dB ao quadrado sobre 4. Então, o que eu posso fazer? Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou cortar esse 4 com esse 4, vou cortar esse dB com esse dB. Então, vai ficar o quê? K2 é igual a 4K1. Beleza? Que é a nossa resposta. Então, ou seja, a constante do segundo material é 4 vezes a constante do primeiro material. Ou K1 é igual a K2 sobre 4. Ou seja, a constante do primeiro material é 1/4 da constante do segundo material. Então, esse é o nosso quinto e último exercício. Vamos dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Mas está aí os nossos exercícios sobre propagação de calor. Qualquer dúvida é só mandar. Beleza? Um abraço, fica com Deus e tchau. About you now.